Isaías capítulo 63, versículo 17. Porque, ó Senhor, nos fazes se desviar dos teus caminhos, e por que endureces o nosso coração para que te não temamos? Faze-nos, Senhor, voltar por amor dos teus servos e das tribos da tua herança. Vemos aqui uma palavra do qual Isaías fala: Senhor, não estou entendendo porque o Senhor está nos fazendo se desviar dos teus caminhos, dos teus preceitos, e o Senhor endurece o nosso coração para que te não temamos. Há diversos motivos pelo qual o Senhor faz isto. Muitas das vezes, o povo, que é aquele povo obediente, passa a ser alguém que vem desobedecer e desagradar o nosso Deus. E o nosso Deus se entristece com tais pessoas. No entanto, essas pessoas insistem e persistem no erro, em desagradar o Senhor. Porém, para que não haja um prejuízo maior, Deus acaba desviando completamente a pessoa, para que a pessoa ali não prejudique toda a árvore. A palavra de Deus fala do ramo que é cortado, e é cortado justamente para não prejudicar toda a árvore. Lá em Romanos capítulo 11, versículo 22, vai falar que considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram severidade, mas para contigo a benignidade. Se permaneceres na benignidade de Deus, de outra maneira, também tu serás cortado da árvore, o ramo, para que não prejudique toda a árvore. Este é um dos motivos pelo qual o Senhor faz isso. Agora, vamos para o livro de Juízes, capítulo 14. Perdão, capítulo 14, que diz assim: E desceu Sansão a Tina, e vendo em Tina uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou seu pai e sua mãe, e viu uma mulher em Tina das filhas dos filisteus, agora pois tomai-nos por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos e entre todo o nosso povo, para que vais tomar a mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse assim a seu pai: Toma-me esta, porque dela que me agrado. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, porque o Senhor buscava ocasião contra os filisteus. Bem claramente aqui, vemos que a palavra está dizendo que os pais de Sansão não sabiam que o fato dele gostar de uma mulher estrangeira estava vindo do Senhor. Mas havia um preceito do Senhor, mandamento do Senhor, que o seu povo não se misturasse com povos pagãos, povos estranhos, que não fosse somente o seu povo. Havia um mandamento. Porém, vemos claramente dizendo a palavra do Senhor que isto vem do Senhor, porque o Senhor procurava ocasião contra os filisteus. Aqui há um princípio da soberania de Deus, do qual os homens não aceitam. Acham que Deus não pode isso, não pode aquilo. Deus, muitas das vezes, para cumprir seus desígnios, muitas das vezes, ele quebra suas próprias leis, porque era a lei do Senhor não se misturar com outros povos, mas, porém, não sabiam os pais de Sansão que isto vinha do Senhor. Isto vinha do Senhor. Certa vez, o Senhor fez uma reunião lá em cima e convocou todos, o anjo, todos. E diz a palavra do Senhor que o Senhor diz assim, ó: quem irá por nós? Quem enganará Acabe? E um dos espíritos, muitos teólogos ainda debatem sobre se era um espírito de Deus, se era um demônio, se apresenta e diz assim: enganarei, serei um espírito de mentira na boca dos seus profetas. E sabe o que Deus diz? Vai e faz assim. Vai e faz assim. E o espírito foi. E era um engano na boca dos profetas de Acabe. Acabe falava, né? Acais,
Acais falava, irei eu subir a Ramote de Gileade? Irei eu subir e irei vencer a guerra? E ele consultou todos os seus profetas. E os profetas disseram, vai! Se manifestavam da maneira de cada um, né? E dizia, olha, eu estou vendo aqui que é para você e você vai vencer. E todos os profetas diziam uma só palavra, vai porque você vai voltar. Aí Acais mandou chamar um profeta que era Micaías. E disseram para cá, não chama Micaías não. Porque esse profeta é conhecido como ele, você sabe, né? Esse profeta aí, não chama ele, manda chamar. E foram até a Micaías. Micaías, Acais está chamando para tu ir lá e tu profetizar para ele. Ó, profetiza do jeito que profetizou todos. Uma só palavra, não vai falar besteira pro rei não. Viu, Micaías? Aí Micaías riu e disse assim, então certo, o que o Senhor me falar, isso falarei. E aí foi, e Micaías de princípio fez ironia com ele, sobe a Ramote de Gileade, o Senhor é contigo, sobe. E aí Acais percebeu que ele estava sendo irônico e disse assim, rapaz, tu tá sendo irônico, me fala a verdade. Não me fala a verdade. Aí Acais disse, tu vai subir, se tu subir, tu não vai voltar vivo. Aí Acais pegou e deu um murro no queixo de Micaías. Por onde passou o Espírito do Senhor para falar a ti, que eu não vi? Aí Micaías disse assim, tu vai ver naquele grande dia, onde tu vai procurar se esconder de câmara em câmara, mas tu vai ver. E aquele espírito vindo da parte de Deus enganou. Era um espírito de mentira na boca dos profetas de Acais. E vemos claramente, o Senhor, para cumprir certos desígnios, muitas das vezes ele quebra as suas próprias leis. É bem explícito, como eu li aqui. Porque esse homem nos faz se desviar dos teus caminhos, porque endurece o nosso coração para que te não temamos. E não sabia ele, os pais de Sansão, que isto vinha do Senhor. Ele gostava de uma mulher estrangeira. Não sabiam eles que isto vinha do Senhor. Certa vez também, um homem chamado Elimeleque, que morava em Belém, diz que naquele tempo, ali em que ele habitava ali, lhe faltou pão na terra de Belém, na terra do pão. E só o que eu encontro é pregadores falando mal de Elimeleque. Olha, Elimeleque não era para ter feito isso, porque a casa do pão representa a casa do Senhor, a igreja não sai da igreja, e tudo permaneça na igreja, independente se faltar pão ou não, da crise ou não, do que aconteceu ou não, de mal, por mal que seja, permaneça na igreja. É uma tipologia errada. Uma tipologia errada. Não está falando nada disso. Primeiro de tudo que Belém não representava a casa do Senhor. Não representava. Belém era Belém. E faltou pão na terra de Belém. E Elimeleque resolve pegar suas coisas, pegar sua família e partir para Moab. Elimeleque sabia que era contra os preceitos do Senhor. Elimeleque sabia que era contra os preceitos do Senhor ir para uma terra pagã, se misturar com o povo pagão. Sabia, mas Elimeleque toma sua família, sua casa e vai para Belém. E muitos pregadores falam mal, olha, por isso que Elimeleque morreu seus 2 filhos, né, Mailo e Quilion e tudo e tal, não sai da terra do pão. Não tem nada a ver, meu querido, sobre Hérpia, não tem nada a ver. Primeiro de tudo que foi de Deus, Elimeleque ter ido para Moab. Porque Deus é o Deus das exceções. Quando ele quer cumprir um desígnio seu maior, ele quebra também suas próprias regras, suas próprias leis, seus próprios tabus. Ele quebra, porque ele pode fazer isso. Então, foi de Deus Elimeleque ter ido para lá, porque Deus queria resgatar uma mulher de lá, de Moab, uma moabita, chamada Ruth, do qual iria vir o seu filho Jesus Cristo, a linhagem, que seria Jesus Cristo, Davi Jesus Cristo. E vemos que Elimeleque vai para lá. E o Senhor, por tudo que acontece de mal, em cima de todo mal, de toda tragédia, Deus tira algo bom. Aquela mulher
é resgatada pelo poder de Deus. Então, quando o pecado vem de Deus, meu filho, eu estava lendo aqui em Romanos, que fala, deixa eu ver bem precisamente onde está. Exato. Em Romanos, capítulo 3, versículo 5, capítulo 3, versículo 5. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos, pois, porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como um homem, Paulo dizendo, a nossa injustiça, se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, os pais de Sansão estavam vendo aquilo injusto. Não, isso não é justo. Você está quebrando os preceitos do nosso Deus, da nossa terra, do nosso povo. Isso não é justo. Mas se a nossa injustiça, como disse Paulo aqui, for causa da justiça maior de Deus, dos últimos desígnios dele, e aí, Deus, ele pode todas as coisas. Deus, ele é todo poderoso, ele não é limitado a nada e a ninguém. E ele pode sim fazer o que disse Isaías, Senhor, por que o Senhor nos faz se desviar dos teus caminhos? Ele estava perguntando, porque sabia que o Senhor tinha um desígnio maior em todo aquele mal. Em tudo aquilo ali, em tudo que se existe, Deus tem um desígnio maior final que vai glorificar o seu nome. Eu sempre costumo dizer que todo mal, todo pecado vai terminar no sol e deu glória, e somente a Deus a glória. Por quê? Porque o desfecho todo mal é o homem colher o que plantou. Colhendo o que plantou, então o nome de Deus é glorificado, porque a palavra de Deus já falava. Então, se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que iremos, pois? Deus é um Deus que pode todas as coisas, quebra suas próprias leis para cumprir desígnios maiores. Eu fico imaginando Davi, eu vou pintar e bordar, vou fazer isso assim assado, vou matar Urias e vou tomar a mulher dele e tudo. Por que Deus não pode isso? Deus não pode. Nenhum mal contra mim, que ele é só bondade, só conjecturando. Aí eu fico imaginando, conjecturando dele. Como é Davi? Eu não posso. Certo. Natan, vem cá. Vai lá até Davi, ele está dizendo que eu não posso. Diz lá para ele o que é que eu não posso. Vai lá, Natan, diz para ele. Davi, deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei que tu tá pensando aí, que Deus não pode isso, né? Pode aqui, se eu te dizer aqui. Sabe aquelas duas mulheres sem vergonha, que já vivem no pecado de poligamia contigo, que é um tipo de prostituição, sabe? Por mais que seja tradição, Deus tem se calado até agora. Mas deixa eu te falar uma verdade. Sabe essas duas mulheres que tu vive em poligamia com elas? Eu vou fazer elas ficar mais sem vergonha do que elas são, Davi. Elas já são sem vergonha por viver contigo no pecado de poligamia. Deixa eu te falar agora. Agora, elas vão ficar com outros homens, se deitar com outros homens a plena luz do sol, sem vergonha nenhuma. Vão se deitar no meio da rua, na luz do sol, e todos os homens vendo, as mulheres se deitando com os outros homens, fazendo relação sexual. Eu vou até ser profundo mesmo, a palavra não diz, entendeu? Mas eu vou ser até profundo, fazendo até relação sexual, ó, em plena luz do sol, ó, pra tua vergonha. Como é que Deus não pode, Davi? Por que Deus não pode? Ô Senhor, me perdoa, o Senhor pode tudo, inclusive quebrar tuas próprias leis, porque vemos o mesmo Deus que disse não matarás, matando Ofni e Finés, os dois filhos de Eli, matando Uzá, com raio no meio, afuminando, matando Ananias e Safira no Novo Testamento, Sebre, Érguias. O que Deus não pode, meu querido? Você está enganado. Você está enganado. O nosso Deus, Ele é um Deus que nada nem ninguém limita. Fica na graça e na paz do nosso Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém.